Sim, nós temos a parte de identificação. Nós seguimos hoje muito, e a recomendação é essa, seguir o mínimo que está dentro das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Existe também, dentro do Sistema Único de Saúde, publicado, já faz algum tempo, mas ele ainda é o que está atual, a anamnese ocupacional. Então, nós fazemos a anamnese, ela deve ser o seguinte, ela deve ter a QPD, continuar a QPD. Ah, mas a maioria não tem queixa de doença atual. É você registrar, não tem queixas. E não é deixar um tracinho, porque um tracinho, o que é um tracinho? O tracinho só tem sentido se você tiver uma fórmula matemática e dá consistência ao tracinho. Mas um tracinho em si não é nada. Então, você tem a QPD, você tem a HDA, você investiga os aparelhos, você tem que registrar. E depois você tem que perguntar sobre a parte ocupacional, que se chama anamnese ocupacional. A anamnese ocupacional de um exame clínico, de um clínico, ele é composto de 6 perguntas. Basicamente, essas perguntas de onde vêm? Elas vêm do Conselho Federal de Medicina, que já estabelece que quando você atende uma pessoa que é um trabalhador, independente da sua especialidade médica, você deve verificar em que trabalha, com que trabalha, como está a organização do trabalho e mais alguma questão, como já se acidentou, já foi afastado do trabalho por uma doença resultante do ambiente. E dessas questões, o que nós precisamos é o seguinte: eu trabalho, eu sou médico. Tá. Na clínica convencional, o médico precisa saber, no mínimo, mas você é médico aonde? Na UTI ou você é médico de saúde pública e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde? São ambientes cujos riscos são totalmente diferentes. Os riscos ocupacionais, os agentes de risco. No caso da anamnese ocupacional, eu vou detalhar mais, eu posso aprofundar mais. Por quê? No exame médico convencional, eu vou encaminhar, no caso, quem estiver no SUS, é obrigatório fazer uma notificação. Essa notificação deve entrar no sistema de atenção à saúde do trabalhador, que se chama Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, que é composto de redes estaduais e municipais. E nesses locais, eles devem ter, nos locais do município, deve ter médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, para que vão investigar o que está acontecendo naquela área. Não anda funcionando assim atualmente, mas já funcionou um dia e a gente sonha que volte a funcionar no futuro. O médico do trabalho, ele tem que estar mais aprofundado. Então, se eu trabalho com ruído, eu tenho que fazer uma avaliação sistemática, eu tenho que fazer várias perguntas, mesmo que a resposta seja não sinto nada no momento, porque isso vai me servir para daqui a 1 ano, quando ele me voltar, ele me diga assim: olha, já está iniciando um zumbidozinho. Aí eu vou perguntar: isso atrapalha a sua comunicação em casa? Na fábrica? No lugar que você vai assistir o futebol? Não. Só assim, às vezes, quando eu estou cansado, eu sinto zumbido. Isso já é um indicador de que algo não está bem. Ah, mas ele fez o periódico ano passado, estava perfeito. Estava. Por quê? A gente tem que lembrar lá de Livell e Clark,
quando fez aquelas histórias da história natural da doença, que foi muito utilizado na época pelas doenças infecciosas. Mas lá também se tem umas questões que estão já definidas, é que assim, a medicina, nós trabalhamos muito em cima do que está aparente, o que é clínico. A gente precisa ir se antecipando. Ainda não dá para dizer que é uma doença, mas já existe um mal-estar. No inglês, às vezes, as pessoas se referem que aqui no Brasil a gente não usa muito, que é você está enfermo. Quando a gente aqui enferma igual a doente. Mas é essa faixa aí da pré-clínica, que alguns chamam pré-patológico, mas que assim, às vezes eu fico me perguntando, esse processo começou antes, quando a gente vai identificar, já está mais à frente. E é exatamente isso que a medicina do trabalho tem como principal meta. Quando deveria ter assim, como nos jogos naqueles jogos que sai assim, quando videogame que você ganha, aparece uma nota assim, plum, ganhou um ponto. Quando o médico do trabalho consegue intervir antes de fechar o diagnóstico. Está com surdez ocupacional. Por quê? Porque no caso, um diagnóstico fechado desse, tem muito pouco a se fazer. Então, isso é muito importante. E, no caso, a gente imprime, hoje em dia não é mais impresso, hoje em dia é eletrônico, os prontuários são eletrônicos. Geralmente, nós orientamos que sigam aquela recomendação do Conselho Federal de Medicina, que os dados têm que estar armazenados em um lugar seguro, hoje seja nuvem ou não, eles têm que estar fora daquele computador. E, assim, tudo deve ser registrado, porque senão vira, mais do que nunca, um prontuário quase que em branco. Então, nós detalhamos para aquela empresa. Então, se é uma empresa de energia elétrica, eu divido a empresa nos vários setores. O que é que eu preciso perguntar nesse setor a todos os trabalhadores? Isso tem que estar lá. E tem que ser registrado de forma clara, não é tracinho. Apresenta ou não apresenta, está consistente ou não está consistente. Nada de tracinho, nada de branco. Por quê? Porque isso não significa nada.